Oiê, tudo bem? Meu nome é Amanda e seja bem-vindo ao Umbrella Pop. Estou aqui para falar de Come Back to Me do R.E.M., um ícone maravilhoso que a gente já teve uma pequena degustação do quão perfeita essa música é na The Tour do August D, ou do Suga, ou do Myung-gi, quando ele foi o convidado do show. Eu posso não entender muito de cinema, mas esse MV pra mim é cinema, é a definição de cinema. Tudo bem, ele já tem atores incríveis, um diretor fantástico, o próprio Namjoon e uma música maravilhosa, mas ainda assim é cinema, porque cinema não é só bons atores ou bom diretor, se bem que o bom diretor ajuda bastante. Come Back to Me tem mais de 5 minutos, em uma era em que as músicas estão parecendo cada vez menores, o que por si só já é maravilhoso, mas ela fala sobre saúde mental de um jeito que talvez você não tenha percebido. E fala de saúde mental daquele jeitinho que o BTS fala, que dá vontade de colocar eles num potinho e falar: você só sai daí depois que você melhorar. Mas vou falar mais a respeito depois da vinheta. Você já se sentiu como se não pertencesse ao local? Porque aparentemente esse é o tema de todo o álbum que o Namjoon vai lançar, não só de Come Back to Me. E é um sentimento horrível. Adoro que é só começar a gravar vídeo que o vizinho começa a fazer bagunça. É um sentimento horrível. Imagina você, de humanos, numa palestra sobre o futuro da energia termonuclear em usinas de fissão, e se a gente tomou a decisão errada ao usar o urânio como elemento para as reações termonucleares. É o tipo de palestra que eu iria, sem sombra de dúvida, mas a minha irmã, que é de biológicas, por exemplo, e acha um porre. Ou, então, uma palestra sobre... Eu não faço a menor ideia do que acontece na área de biológicas, mas uma palestra da área de biológicas não é do meu interesse. Um exemplo que é muito bom, que todos compartilhamos, ou quase todo mundo, é aquele lugar maravilhoso do auditório que o professor liga a aula de slide. Eu não sou a pessoa certa para esse tipo de aula. Não sou mesmo. Por esse e outros motivos, Right Place, Wrong Person parece que vai ser icônico. Mas só não vai ser mais icônico do que você curtindo esse vídeo agora. Se você se inscrever no canal, então, nossa, eu vou ficar sem palavras. Ah, não se esqueça de compartilhar, viu? Come Back to Me tem aquela pegada icônica do BTS ao tratar de saúde mental, porque talvez uma boa quantidade de gente não tenha percebido qual que é o verdadeiro tema da música. Embora nos versos estejam lá escritos sobre o eu lírico da música, não perceber a passagem do tempo, esquecer de tomar banho e achar um desperdício de tempo lavar o rosto, poucas pessoas talvez tenham associado isso a sintomas da depressão. Claro, nem todo mundo com depressão vai exibir esses sintomas, mas esses são sintomas comuns. Outra dica do tema do MV é justamente a obra como um todo, né? Mas também nos trechos em que o R.E.M. fala que você é o meu desejo e a minha dor. You are my desire, my pain. Ele se mostra apegado ao passado e relutante em ir atrás de um futuro. No MV, isso é representado pelo R.E.M. preso em uma casa da qual ele não consegue fugir. Nessa casa, ele consegue transitar de cômodo em cômodo, de situação em situação, mas não consegue fugir. Dentre as cenas que mostra ele tentando fugir, você consegue perceber um determinado padrão. Todas elas são situações do que se é normalmente esperado pela conduta de uma pessoa. No começo do MV, nós vemos ele numa festa tentando se socializar, mas não é o tipo de ambiente que ele quer estar. A própria cara dele já diz isso. Mas ele se recusando a participar do que está acontecendo ao redor, ou mesmo recusar o cigarro que lhe é oferecido, é uma forma de mostrar que ele está recusando o relacionamento das pessoas ao redor dele. Depois, nele fugindo da festa, nós vemos ele com dificuldades em aceitar o papel de pai e marido. Aquilo não é para ele. Nós também vemos ele tendo dificuldade
em se relacionar com a sua namorada, aquilo também não é pra ele. Ele não conseguiu manter um relacionamento, não vou nem dizer saudável, vou dizer pacífico. E quando ele volta pra casa dos pais, na tentativa de buscar amparo, os pais o tratam como se fosse um bebê. E aí é que ele se encontra realmente com a pessoa errada da situação. Um adulto não quer ser uma criança. Se um adolescente já não quer, imagina um adulto. E de certa forma, toda vez que ele tenta fugir dessas situações, ele acaba sendo puxado de volta para elas. Algumas vezes de forma bem literal, outras você só tem alguns indícios em tela. Ainda assim, é bem perceptível que ele não está conseguindo fugir disso. Tanto que, em certo ponto, ele tenta se esconder. Tendo o nome do álbum em consideração, lugar certo, pessoa errada, é possível fazer algumas conjecturas aqui. Começando por essa casa, esse ambiente que ele não consegue fugir, é o que a sociedade dita como normal. O que é normal? Para cada pessoa varia um pouco, mas quando você está numa determinada idade, espera-se que você socialize, vá em festas. Numa determinada idade, começam a pedir que você namore, case, tenha filhos. Mas para o Namjoon, não é o que ele está procurando, não é o que ele está preparado para ter. Por isso, ele é a pessoa errada para essa situação. E lembra que eu falei, em um determinado momento, o Namjoon, ele tenta se esconder dessa situação como um todo? Nesse momento aparece Kim Nam-ha, não sei falar o nome, isso já é o do Namjoon, imagino dela, com a qual há duas grandes interpretações aí, mas ele vê que ela está numa situação parecida com a dele e tenta correr atrás dela. Nesse caso, você até pode inverter o título do álbum. Pessoa certa, lugar errado. Passa a ser Right Person, Wrong Place. Porque apesar dela ser a pessoa que ele estava procurando, eles ainda não conseguiram se encontrar. Eles estavam em locais errados, diferentes. E lembra que eu disse que tem duas teorias a respeito? Então, a primeira diz a respeito dela ser um lado dele que ele vinha ignorando, que ele vinha deixando de lado. E aí, a união deles, da Kim Min-ha e do Namjoon, representaria o Namjoon se encontrando, se tornando a melhor versão dele. Por isso, ao se aceitar, ele a encontra novamente. A outra teoria parte do ponto mais óbvio, que ela é realmente uma pessoa diferente e que ele realmente só consegue encontrá-la depois de se aceitar. Porém, como dessa vez ela é uma pessoa diferente, ele realmente está ansiando por um relacionamento com ela. Ele anseia pelos momentos que antes ele não queria ter. Ele anseia pelo grupo de amigos, pelo relacionamento que ele vai construir com ela, pelo futuro que ele vai ter com ela. Por ela, ele aceitaria se encaixar nesse padrão que não é ele. No entanto, como eu disse, ele ainda estaria performando pertencer a esses grupos sociais, a esses eventos. Posteriormente, Warren fala, You don't have to be anything you see. Basicamente com ele percebendo que ele não precisa ser quem ele não é. E a melhor representação que a gente tem dessa fala, desse verso, é quando ele está encarando a porta e a Kim Min-ha aparece entre ele e a porta. Há quem diga que ela pode estar tentando barrar ele, mas a maioria das pessoas concorda que não, que ela tá lá para realmente levar ele com ela. Porém, se você analisar pelo reflexo do vidro, você consegue perceber novamente detalhes de que um completa o outro. Independente aqui se você tá levando em consideração que ela é um potencial caso amoroso ou uma parte dele que ele resolveu aceitar, eles estão se completando. Em frente à porta de saída daquela casa bizarra, nós temos mais indícios de que eles se completam, porque eles estão sendo iluminados por cores complementares. Cores complementares é literalmente isso que o nome diz, né? São cores que se complementam. São cores opostas no círculo cromático. E independente aqui de você achar que ela é uma parte dele ou uma namorada dele, no frigir dos ovos, um complementa o outro. Eles são a pessoa certa um do outro para sair dali. E quando o Namjoon abre a porta, vemos que, na verdade, aquilo é um labirinto de casas parecidas, quer dizer, parecem parecidas, né, do lado de fora, mas que se você levar em consideração que o álbum está falando sobre a realidade, você pode entender que não dá para fugir da realidade. Mas você pode escolher onde se acomodar. E aí vem a analogia que eu achei mais incrível. Eu vi em alguns lugares comparando com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, do Rose Castle. Qual é o nome em português?
Castelo Animado, eu não achei tanta coisa parecida assim, não. E eu confesso que eu não assisti Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas, uma coisa que eu achei muito interessante é que dá pra comparar, sim, com o universo do BTS, o BU. Ok, no universo do BTS, quem volta no tempo é o Jin. Mas o Namjoon também se encontra preso num loop. Um loop dele procurando o melhor momento da vida dele. Procurando pessoas que o aceitem, que o reconheçam por quem ele é. Um ponto interessante de se levantar com relação a essa comparação é que, enquanto no BU a saúde mental do Jin vai deteriorando devido a constantes repetições do loop, dele ver só coisa ruim acontecendo, ele perdendo os amigos. Yoongi, você não ajuda nisso, não é? A jornada do RM está levando ele para um final diferente. Um final o qual a sanidade dele irá melhorar pouco a pouco. Porque agora que ele conseguiu sair desse lugar que não era certo para ele, agora ele vai conseguir encontrar um ambiente no qual ele realmente consiga se sentir acolhido e ir melhorando pouco a pouco. Porque agora ele tem a pessoa certa no lugar certo. E você não deixe de fazer a coisa certa. Curta, compartilhe esse vídeo para que você possa me ajudar e me incentivar com o meu trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau!